que é filiada à Previdência e ela contribui de maneira espontânea ou obrigatória, né, ela tem ali direitos. Como já falamos, a Previdência é uma espécie de seguro e ela passa a ter direitos aos benefícios da Previdência Social. Nós vamos conhecer agora os principais, se não todos. Vamos lá. As principais vantagens de contribuir com a Previdência Social é ter direito aos benefícios que ela oferece. Quando algum cliente lhe perguntar por que pagar a Previdência, você vai ter alguns argumentos para convencer aquela pessoa, não vou dizer convencer, porque ela é obrigada, mas para poder confortar mentalmente ela, tá? Psicologicamente. O auxílio-doença ele é um benefício pago para aquelas pessoas que estão incapazes de trabalhar por um determinado período de tempo. Lembrando que para ter direito ao auxílio-doença é necessário que haja o cumprimento de pelo menos 12 contribuições mensais. Nós temos também o salário-maternidade. O salário-maternidade é o benefício que é pago para as mulheres durante o afastamento por conta do parto. Ali elas terão direito a 120 dias de repouso, onde serão pagas pela Previdência Social. Lembrando que, para os contribuintes individuais e facultativos, é necessário uma carência de 10 meses. Ou seja, o empresário, a empresária que deseja receber o salário-maternidade durante a sua gravidez, ela precisa planejar. Por quê? Porque ela não pode engravidar e só depois passar a contribuir e abrir uma empresa. Ela tem que estar contribuindo antes da gravidez. Por isso o INSS ele já estabelece que são 10 meses até a criança nascer. Logo que uma gravidez normal, né, geralmente dura 9 meses. Então é o seguinte, o empresário ele já tem que vir contribuindo antes da mulher engravidar. Tudo bem? Lembrando que para as funcionárias e empregadas domésticas não há carência. Logo, essa categoria ela pode assinar a carteira até alguns meses antes do parto ou até dias. É importante destacar o seguinte, se você assinar a carteira de alguém muito próximo ao parto, pode gerar alguma espécie de curiosidade ou a Previdência entender como fraude, porque na prática a gente não vê empresas contratando uma pessoa grávida ali alguns dias perto do parto. Entendido? A aposentadoria por idade, ela também se classifica de duas formas, a urbana e a rural. A aposentadoria urbana é destinada para as pessoas que trabalham na zona urbana, nas cidades. A regra é que é necessário que haja 180 meses de contribuição e a idade para homens são 65 anos, para as mulheres 62 anos. Já na categoria rural, ela é destinada para as pessoas que sobrevivem da zona rural. Também é necessário que haja 180 meses comprovados de trabalho, ou seja, 15 anos de trabalho, e a idade mínima é de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Já a aposentadoria por invalidez é um benefício que é devido aos trabalhadores que permanecem incapazes de exercer qualquer atividade laborativa. É interessante lembrar que a aposentadoria por invalidez ela tem fases. Toda a aposentadoria por invalidez ela começa com auxílio-doença, onde o perito faz a análise e verifica que a pessoa realmente está incapaz de trabalhar. E a partir dali, ela passa a fazer aquelas perícias periódicas de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, até a Previdência entender que aquela pessoa realmente não tem mais condição de voltar à ativa. É interessante destacar que o INSS só concede a aposentadoria por invalidez quando eles entendem realmente que aquela pessoa não consegue mais se encaixar em nenhuma outra espécie de trabalho laboral. Isso quer dizer o quê? Que não é qualquer doença que a pessoa vai chegar e já pedir a aposentadoria por invalidez. O INSS primeiramente vai tentar remanejar essa pessoa para uma outra atividade. Eu já vi gente que chegou lá como cadeirante e o INSS falar o seguinte, olha, a sua voz é muito bonita, você poderia trabalhar como locutor. Tu acredita nisso, cara? Tu pode... O editor tá dizendo aqui que esse perito não vai pro céu, que essa cena vai passar no telão para ele, né, no dia do julgamento final. Nós temos também a pensão por morte, que é paga aos dependentes do segurado que veio a falecer, ou no seu caso de desaparecimento declarado judicialmente. O benefício ele é pago apenas aos dependentes do trabalhador urbano. Isso quer dizer que os trabalhadores da zona rural não estão enquadrados na legislação. É interessante lembrar também, gente, que o benefício ele varia o pagamento de acordo com a idade do dependente do beneficiário. Por quê? Nós tínhamos há algum tempo atrás pessoas que se casavam com homens ou mulheres muito idosos, uma diferença de idade muito grande. Por exemplo, não era incomum vermos uma pessoa de 20 anos casando com outra de 80. Essa pessoa de 80, ao falecer, ficava a pensão vitalícia para aquela pessoa de 20 anos. E essa pessoa de 20 anos recebia a pensão por morte durante todo o restante da sua vida. A Previdência Social, ela previu esse prejuízo e ela passou a tratar de resolver durante as reformas que nós tanto ouvimos falar, tá bom? Então o que aconteceu? Ela mudou a legislação e passou a vigorar o seguinte,
Agora, a duração do benefício vai depender da idade da pessoa. Para os beneficiários ou dependentes que têm menos de 21 anos de idade, o benefício será pago por apenas durante 3 anos. Se o beneficiário tiver entre 30 e 40, o benefício será pago por 15 anos. E apenas se o beneficiário ou dependente, cônjuge, tiver mais de 44 anos, será pago de maneira vitalícia. Você entendeu o ajuste que a Previdência fez? Se antes uma pessoa nova casava com uma mais velha, e essa mais velha vinha a falecer, a pessoa mais nova passava toda a sua vida aposentada, beneficiária de um benefício do governo, recebendo uma pensão por morte. E a partir dali a Previdência passava a ter um prejuízo enorme. Hoje, apenas recebe de maneira vitalícia se o dependente, se o beneficiário tiver mais de 44 anos, porque o governo já entende que essa pessoa vai ter mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Por último, nós temos o auxílio reclusão. No auxílio reclusão, o benefício ele é pago apenas aos dependentes do segurado de baixa renda e se essa pessoa estiver presa em regime fechado. É interessante lembrar que o segurado não pode estar recebendo salário nem outro benefício do INSS. É necessário também que o segurado tenha contribuído pelo menos 24 meses antes de ser preso. Pois bem, nós vimos agora a parte dos benefícios da Previdência Social. Entendido? Vamos agora adiante. Você sabia que nós podemos te ajudar ainda mais? Você tem como vivenciar toda uma experiência real diretamente aí da sua casa. Você já conhece a iConte Treinamentos? Nós temos um estágio home office onde você pode executar todas as rotinas de escritório diretamente aí da sua casa. Você já conhece esse programa? Pois bem, é um estágio não remunerado, porém você vai ganhar em aprendizagem, você vai ganhar em experiência profissional. Nós vamos te acompanhar desde os primeiros passos até o início da sua empresa contábil. Gostou? Então dá uma olhada lá e veja as condições, tudo bem?